Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de nomenclatura e classificação das cavidades. Essa aula é para você, profissional, estudante de odontologia, técnico em saúde bucal, que tem dúvidas sobre o assunto. Eu sou o professor Boniek Borges, docente do Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, gente, a aula de nomenclatura e classificação das cavidades é uma das primeiras de qualquer componente curricular que envolve a dentística. Então, quando a gente fala de nomenclatura e classificação de cavidades, a gente precisa entender o que é uma cavidade. Cavidades estão presentes de maneira geral na sociedade. Isso aqui a gente vê, né, um buraco no meio da rua, é frequente em alguns lugares e se trata de uma cavidade. Trazendo as cavidades para o âmbito odontológico, a gente percebe que elas vão aparecer em decorrência da sequela da doença cárie, como lesões nos elementos dentários, e a gente precisa entender o porquê que nós vamos nomear e classificar essas cavidades que aparecerão nos nossos pacientes. Se a gente fala de nomenclatura, a gente traz um conceito clássico de Mondelli, que fala exatamente que é o conjunto de termos específicos de uma ciência, arte ou técnica. Então, nós vamos nomear essas cavidades para que a comunicação entre profissionais, entre professores e alunos, entre profissionais da odontologia como um todo, ela seja facilitada. A primeira coisa que nós precisamos entender do que é uma cavidade, né, seria, na verdade, os constituintes. E eu trago aqui a análise de uma caixa. O que é que a gente observa numa caixa? Nós vamos observar paredes e ângulos. Ou seja, nas cavidades odontológicas, nós vamos também observar paredes e ângulos. Essas paredes, elas seriam as circundantes, que definem o perímetro da caixa ou da cavidade, e a parede de fundo, que é aquela, por exemplo, se eu for colocar um par de sapato aqui, a parede de fundo impediria a queda gerada pela gravidade do par de sapato. Com relação aos ângulos, a gente tem ângulos diedros, triedros e o cavo superficial. Diedro é quando duas paredes se encontram. Os ângulos diedros, eles são determinados pela formação de uma linha. Então, quando duas paredes se encontram aqui, formam um ângulo diedro em formato de linha. Já quando três paredes se encontram, vai ser formado um ângulo triedro, que se dá pela presença de um ponto. O cavo superficial seria aquele ângulo formado entre as paredes circundantes e o meio externo do elemento dentário. Então, a gente tem paredes e ângulos como os constituintes das cavidades odontológicas. Além dessas informações, a gente tem que lembrar das faces dentárias, para poder conseguir nomear e classificar adequadamente as cavidades. Aqui exemplificando dentes anteriores e posteriores, nós vamos ter as faces mesial, distal, vestibular, lingual, em todos eles. Vamos ter a face oclusal nos dentes posteriores, vamos ter a face incisal nos dentes inferiores e vamos ter em ambos também a face cervical, que é uma face virtual presente em todo o perímetro ou colo do dente. E aí a gente começa a entender as paredes circundantes. As paredes circundantes, elas vão receber os nomes da face para a qual elas estão sendo projetadas. Por exemplo, aqui nessa cavidade do molar, nós temos 4 paredes circundantes. Seria a vestibular, lingual, mesial e distal. Por quê? Porque cada uma delas está projetada para uma dessas faces. Já nessa outra, desse premolar, nós vamos ter vestibular, mesial, lingual e cervical. Nessa cavidade do premolar, a gente observa 2 caixas na mesma cavidade. Naquela ali do molar, a gente observa apenas uma caixa. Então, no caso aqui, a parede vestibular, ela é uma só,
mas ela está presente tanto na caixa oclusal quanto na caixa distal. Com relação às paredes de fundo, nós temos dois tipos. Nós temos a parede pulpar e a parede axial, certo? Então, tanto a parede pulpar quanto a axial, elas vão estar tangenciando a polpa. Imaginemos que eu sou a polpa do premolar inferior. E aí, olha, aqui eu sou a polpa, então se eu tenho uma parede nesse sentido, ela vai ser diferente de uma parede nesse sentido. Mas ambas são paredes de fundo, porque estão tangenciando a polpa. No caso, a parede pulpar, ela vai ser a que é paralela ao plano oclusal. Então, se eu tenho a parede aqui paralela ao plano oclusal, ela seria denominada de pulpar. Já a axial é a que é paralela ao longo eixo. Seria, no caso, essa daqui. Essas duas seriam paredes axiais e essa daqui seriam a pulpar. O que elas têm em comum é que elas tangenciam a polpa. Então, gente, não confundam essa parede daqui como sendo com uma parede de fundo, porque ela não está tangenciando a polpa. Quem está tangenciando a polpa é essa, essa e essa. Então, essa daqui seria a parede pulpar e essas duas aqui seriam as paredes axiais. Além disso, nessa cavidade aqui, nós vamos exemplificar os ângulos. Então, os ângulos diedros, eles ainda possuem 3 grupos. Por quê? Porque se eu tenho duas paredes circundantes se encontrando, eu vou ter um ângulo diedro, lógico, do primeiro grupo. Se eu tenho o encontro de uma parede circundante com a parede de fundo, então nós vamos ter um ângulo diedro, duas paredes, do segundo grupo. E se eu tenho duas paredes de fundo se encontrando, nós vamos ter um ângulo diedro, duas paredes, lógico, do terceiro grupo. Seriam 3 grupos de ângulos diedros. Nós vamos ter aqui também os ângulos triedros, porque seria o encontro de 3 paredes. Só relembrando qual é a diferença básica entre eles. O diedro, ele gera uma linha, e o triedro gera um ponto. Além disso, nessa cavidade nós podemos identificar o ângulo cavo superficial, que é esse ângulo aqui, formado entre as paredes circundantes e a face externa do dente. O ângulo cavo superficial, se ele estiver em 90 graus, a gente chama ele de definido, ou então reto. Mas se ele tiver um leve bisel, que seria confeccionado pelo cirurgião dentista, nós chamamos de biselado. Nesse caso aqui, como é uma cavidade em dente posterior, o ângulo biselado não se aplica. Além das paredes circundantes, né, e as paredes de fundo, e naquela cavidade que a gente comentou no slide anterior, a gente vai trazer um exemplo aqui nessa outra cavidade. Então, nós temos várias paredes circundantes, é uma cavidade que está localizada, são 2 caixas, né? Uma caixa na lingual e outra na proximal do canino. Então, nós temos 2 paredes de fundo, que são as paredes axiais. Nós temos ângulos diedros do primeiro, segundo e terceiro grupo. Então, por exemplo, um ângulo diedro do primeiro grupo seria o encontro da parede incisal com o encontro da parede mesial, né? Então seria inciso mesial, se essa face aqui for a mesial. E aí temos do segundo grupo, por exemplo, o encontro da parede incisal com a axial, seria inciso axial. E um ângulo diedro do terceiro grupo, a gente tem o ângulo áxio-axial. Nós temos vários ângulos triedros, porque em vários lugares 3 paredes se encontram. E aí, exemplificando um desses ângulos triedros, nós, por exemplo, temos aqui o encontro dessa parede axial com essa parede axial com a parede incisal. De maneira que seria um ângulo triedro áxio-áxio-incisal. E aí, né, existem vários outros ângulos triedros também nessa cavidade. Além de que o cavo superficial.
tá? Então, o cavo superficial, que é o ângulo formado entre as paredes circundantes e a face externa do elemento dentário. Aqui, só para exemplificar para vocês, de maneira mais focada, o que seriam os ângulos triedros. Se nós pegarmos o exemplo dessa cavidade, nesse premolar, em que aqui nós temos paredes circundantes, aqui parede axial e parede pulpar, nós vamos dar mais um zoom para vocês entenderem melhor. E aqui a gente vai ter, ali piscando, por exemplo, um ângulo triedro, que seria chamado pulpo axiolingual, porque seria o encontro dessas três paredes. Esse outro ângulo aqui seria o pulpo vestíbulo axial. Já esse outro ângulo seria vestíbulo cérvico axial. E mais um aqui, o cérvico língua axial. Então, gente, qualquer ordem não interfere no nome do ângulo. Eu posso começar por qualquer uma das três paredes que vão se encontrar. O que importa no final é eu falar o nome das três que se encontram, como denominando esse ângulo triedro. Uma exceção à regra de como nós vamos chamar um determinado ângulo diedro e triedro, ela existe. Ela está presente nesse tipo de cavidade, que é uma cavidade localizada na face proximal de dentes anteriores, em formato triangular. Então, assim, normalmente, né, a gente teria a presença desse ângulo aqui, em que a parede palatina e a vestibular se encontram, nós iríamos denominar de ângulo vestíbulo palatino. Porém, essa é a exceção à regra. Uma das exceções. Em vez de chamar diedro palatino, nós vamos chamar diedro incisal. E a outra exceção à regra seria na presença do ângulo triedro. Em vez de chamarmos triedro vestíbulo palato axial, a gente chama triedro incisal. São duas exceções a essa regra de nomenclatura dos ângulos diedros e triedros. Então, quanto à denominação das cavidades, nós podemos utilizar para isso o número de faces nas quais elas estão presentes, o nome dessas faces que elas estão envolvidas e também quanto à extensão do preparo. São três critérios que nós usamos para denominar as cavidades. Quanto ao número de faces, nós vamos denominar uma cavidade em simples, composta e complexa. Simples, quando envolver apenas uma face, composta duas, complexa, três faces ou mais. A respeito do nome das faces, nós vamos atribuir esse nome de acordo com a face que ela estiver envolvida. A respeito da extensão do preparo, nós vamos denominar as cavidades em intracoronárias, extracoronárias parciais ou extracoronárias totais. Nós conhecemos melhor essa nomenclatura como inlay, onlay ou overlay. O que é que seria extensão do preparo? Seria assim, se eu estendo ou não o preparo para fora da cúspide. Se essa extensão não existe, ou seja, a cavidade está restrita ao interior das cúspides, nós vamos chamar de intracoronárias ou inlays. Se a extensão para fora da cúspide acontece parcialmente, ou seja, não acontece em todas as cúspides, pelo menos, né, uma resta sem a extensão, eu vou chamar de extracoronária parcial, porque nem todas foram envolvidas, ou onlay. E se eu estendo o preparo para além de todas as cúspides, eu tenho uma overlay, ou extracoronária total. Quanto ao número de faces em que as cavidades envolvem, que as cavidades estão envolvidas. Aqui são exemplos de cavidades simples, porque só envolvem uma face. No molar, a gente vai ter simples oclusal, e aqui, nesse dente anterior, nós vamos ter simples mesial. Aqui nós vamos ter também uma face, apenas acometendo uma face, essa cavidade, né? Então, simples distal, simples vestibular, nesse outro caso,
Já aqui nós temos um exemplo de uma cavidade que acomete duas faces, a oclusal e a distal. Portanto, nós denominamos essa cavidade de ocluso distal. Já nesse tipo de cavidade, nós temos três faces envolvidas, a mesial, a oclusal e a distal. Então, nós denominamos de cavidade complexa mesio-ocluso distal. Então, vejam, gente, que em vez de eu escrever por extenso o nome das faces, eu simplesmente posso abreviar pela letra inicial de cada uma delas. Aqui nós temos mais um exemplo de uma cavidade complexa, que envolve a face oclusal, a distal e a lingual, de maneira que nós chamaríamos essa cavidade de disto-ocluso lingual, DOL, ou, por exemplo, linguodisto-oclusal, daquela mesma maneira que eu falei para vocês, que a ordem em que eu começo cada face envolvida não altera o produto final. O que importa é eu incluir todas as faces que estão envolvidas na cavidade. Já aqui, gente, nós vamos ter exemplos de cavidades de classificação quanto à extensão do preparo. Nós vemos que essa cavidade ela esteve presente apenas na face interna das cúspides, ou seja, não extrapolou o limite das cúspides. Então, ela seria chamada de intracoronária ou inlay. Nessa outra, a gente envolveu uma das cúspides no preparo, mas outra não foi envolvida. Então, seria uma extracoronária parcial ou uma onlay. Por fim, nessa daqui, todas as cúspides foram envolvidas, então a gente tem uma extracoronária total, ou chamada de overlay. Então, gente, nós conversamos sobre os constituintes e a denominação das cavidades. Constituintes, as cavidades são constituintes de paredes e de ângulos. Dentre as paredes, a gente vai ter as paredes circundantes e paredes de fundo. O encontro das paredes vai formar ângulos. Então, eu tenho ângulos diedros, de primeiro, segundo e terceiro grupos, e eu tenho ângulos triedros, assim também como o cavo superficial. As paredes, elas podem ser circundantes e de fundo. Se for uma parede de fundo paralela ao plano oclusal, eu vou ter uma pulpar. Se for uma paralela ao longo eixo do dente, axial. A respeito da denominação, então nós vamos ter denominações quanto ao número de faces envolvidas, quanto ao nome da face que está envolvida e também quanto à extensão do preparo. Se eu tenho uma face só, né, envolvida na cavidade, essa seria uma cavidade simples. Vai receber o nome da face que está envolvendo. Duas faces, cavidade composta. Três faces ou mais, cavidades complexas. Quanto à extensão do preparo, eu vou ter cavidades intracoronárias, extracoronárias parciais e extracoronárias totais. Já quanto à classificação, eu posso utilizar de três critérios para isso. Quanto à finalidade, quanto à profundidade e quanto os métodos que Black utilizou para classificar as cavidades. A respeito da finalidade, gente, então eu vou classificar as cavidades em terapêuticas, quando elas fazem parte, né, do manejo da lesão de cárie, e eu vou executar, criar essa cavidade, ou a cavidade já surgiu e eu vou apenas fazer um preparo, mas para que seja feita uma reconstrução morfológica dessa cavidade. Se eu tenho, né, uma cavidade executada para servir de retentor de uma prótese fixa ou de uma, por exemplo, de uma ponte, então seria uma cavidade protética. Essa é a diferença. A respeito da profundidade, então eu vou classificar a cavidade em rasa, média ou profunda. De acordo com o quê? De acordo com a profundidade que ela atinge, tanto na face oclusal, como se for na face proximal. Que profundidade é essa? Então, a gente divide a distância entre a junção amelodentinária até a polpa, digamos, em 3/3. Se a cavidade ocupar o primeiro terço, ela seria uma cavidade rasa. Isso vale
pré-oclusal e pré-proximal. Se a cavidade ocupar esse terço médio, seria uma cavidade média. E se a cavidade ocupar o terço mais profundo, a gente tem uma cavidade profunda. Lembrando que vários outros autores podem classificar essa profundidade em mais que 3 estratos. Porém, nós preferimos classificar em 3 por questões didáticas e de aprendizado. E uma outra maneira de classificarmos as cavidades é de acordo com critérios estabelecidos por Black. Então, ele determinou que nós podemos classificar as cavidades de acordo com a suscetibilidade à cárie da região acometida ou de acordo com a classificação artificial. Essa primeira opção, né, a gente teria a possibilidade de classificar uma cavidade como sendo de cicatrícula e fissura ou uma cavidade de superfície lisa. E qual é a relação disso com a suscetibilidade à cárie? É óbvio que as áreas de cicatrículas e fissuras, elas são mais susceptíveis ao surgimento de uma lesão de cárie que as superfícies lisas. De acordo com a classificação artificial, né, então a gente teria classes 1, 2, 3, 4 e 5. Exemplificando aqui, gente, nós temos cavidades de cicatrículas e fissuras. Então, se eu observar uma cavidade que estiver presente numa área de cicatrícula e fissura, a gente iria classificar como uma cavidade de cicatrícula e fissura. Todas essas áreas aqui que vocês veem no exemplo. Já quanto às superfícies lisas, só bastaria a cavidade estar presente numa área de superfície lisa. Aqui a gente tem alguns exemplos, que seriam faces proximais de dentes posteriores, ou faces proximais de dentes anteriores também, faces lisas, e regiões vestibulares que não envolverem a presença de cicatrícula e fissura de todos os dentes. Mais um exemplo, né, de uma cavidade de superfície lisa, região anterior de dentes, região vestibular de dentes anteriores. Já de acordo com a classificação artificial, a gente tem classe 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é que é a mais utilizada. Então, classes 1, então classe 1 seriam cavidades localizadas em qualquer área de cicatrícula e fissura. Ou seja, onde é que nós vamos encontrar áreas de cicatrícula e fissura? Nas faces, na face oclusal de molares e premolares, ou seja, de dentes posteriores. A gente também encontra cicatrículas e fissuras no cíngulo de dentes anteriores, mais especificamente os incisivos superiores. Aqui a gente teria uma cicatrícula, uma área de cicatrícula e fissura. Na face vestibular e palatina, terço oclusal de molares, porque também nós temos cicatrículas e fissuras nessas áreas. Então, todas essas cavidades, elas seriam classe 1. Classe 2 seriam aquelas cavidades em que existe o envolvimento de uma ou ambas as faces proximais, envolvendo também ou não a face oclusal. Aqui a gente vê uma cavidade envolvendo a proximal e a oclusal. Aqui, as duas proximais e a oclusal seriam classes 2. Se envolvesse só a proximal, também seria classe 2. As classes 3 já são cavidades localizadas nas faces proximais, sendo que de dentes anteriores. Porém, para ser classe 3, gente, não pode ter removido o ângulo incisal. Então, durante o preparo, o ângulo incisal precisa ter sido preservado. Não porque eu quis, mas porque não houve necessidade. Se não houver necessidade de remover o ângulo incisal e a cavidade estiver localizada na proximal de um dente anterior, essa cavidade é classe 3. Se houver a necessidade de remover o ângulo incisal, a cavidade estando localizada na proximal de dentes anteriores já seria classe 4. Então, classe 4, cavidade localizada na proximal de dentes anteriores com remoção do ângulo incisal. Já as classes 5 são aquelas cavidades que se localizam
na região cervical de todos os dentes, desde que não envolva a presença de cicatrícula e fissura. Se envolver a presença de cicatrícula e fissura, a gente vai ter classe 1. Se não envolver essa presença, a gente vai ter classe 5, né? Só lembrando no terço gengival ou cervical de todos os elementos dentários. Além disso, a gente precisa subclassificar algumas lesões que seriam classes 1 ou 2 de Black, mas existem algumas denominações extras para elas. Então, por exemplo, aqui, essa cavidade, na verdade, seriam duas cavidades separadas que estão localizadas em região de cicatrícula do premolar inferior. Seria classe 1? Seria. Porém, a gente chama cavidade tipo olho de cobra, tá? Então, cavidade olho de cobra seria uma cavidade em que duas cavidades estão envolvidas, estão presentes, sendo uma em cada fóssula diferente do premolar inferior. Aqui a gente também tem as cavidades do tipo ponto, risco e shotgun, que é tiro de espingarda. Todas elas estão em área de cicatrícula e fissura, todas elas seriam classes 1. Porém, se eu chamo uma cavidade tipo ponto, eu sei que é uma cavidade localizada na fóssula central de um elemento posterior. Do tipo risco, seria aquela cavidade envolvendo a extensão do sulco central, do dente posterior, e shotgun, várias cavidades localizadas em fóssulas de um dente posterior. Lógico, todas essas seriam classes 1, pelo fato de estarem localizadas em área de cicatrícula e fissura. A respeito das subdivisões das classes 2, gente, nós temos aqui o exemplo das cavidades tipo túnel. De onde surgiu essa comparação com o túnel? Porque, olha, para ser classe 2, a cavidade ela precisa estar localizada na proximal aqui de um dente posterior. Porém, para eu chegar nessa área, eu incidi um instrumento pela oclusal e fui abrindo caminho, gerando um túnel até chegar na área envolvida. Por isso que se chama cavidade do tipo túnel. Além das cavidades tipo túnel, as classe 2 elas também recebem algumas nomenclaturas do tipo slot vertical, que seria quando, né, a gente, para chegar na lesão de cárie lá na proximal, tocou com o instrumento na crista marginal e foi desgastando, foi preparando o elemento até chegar lá na lesão de cárie, e esse instrumento ele fez um deslocamento vertical até chegar na área de interesse. Por isso o nome slot, que é fatia vertical. Já se o deslocamento do instrumento para atingir a lesão de cárie ele é horizontal, a gente tem a cavidade do tipo slot horizontal. E além disso, a gente tem que ter consciência de quê? De que nem todos os preparos possíveis, eles receberam uma classificação. Então, pode existir preparo que nem é classe 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 de Black. Esses preparos, eles são, de maneira geral, denominados de cavidades atípicas. E algumas dessas cavidades atípicas ou preparos atípicos, que todos são fora da classificação de Black, foram reclassificados por exemplo, Howard e Simon, ou então Sockwell. E aqui a gente vê os exemplos. Cavidade localizada na ponta de cúspide. Gente, não é classe 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Cavidade localizada na face vestibular próxima ao ângulo incisal de dentes anteriores. Não é classe 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Se essa cavidade está presente na ponta da cúspide, eu posso dizer simplesmente que é uma cavidade atípica ou classe 6 de Howard Simon. Se essa cavidade aqui, né, que está presente na face vestibular próxima ao ângulo incisal, eu posso dizer é uma cavidade atípica ou ainda classe 1 de Sockwell.
eu só preciso lembrar de não especificar apenas assim, classe 1. Porque a classe 1 padrão é a de Black, que é uma cavidade localizada em áreas de cicatrículas e fissuras. Se eu quiser classificar essa daqui, eu tenho que falar classe 1 de Sockwell. E aí, gente, como considerações finais desse conteúdo, a gente tem que o conhecimento de anatomia dentária é primordial para o entendimento. Por quê? Porque sempre que eu vou pensar no nome de uma parede, pensar em como nomear as cavidades, eu preciso trazer as informações da anatomia dentária. E apesar de ser um conteúdo bastante técnico, com o exercício, as informações elas ficam mais facilmente assimiladas na nossa mente. Então esse é o primeiro conteúdo do nosso canal, que é um projeto da UFRN, levando conhecimento para além da sala de aula. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, não se esqueça de inscrever no nosso canal, para que ele cada vez ganhe mais força e mais pessoas possam ser beneficiadas com esse tipo de projeto de extensão.